Pessoal, separei para vocês aqui um momento da live de hoje da S1, certo? Todos os créditos aí, o pessoal da S1. E foi um momento em que o Mauro César, o Mauro, ele falou sobre o depoimento, a declaração do Felipe Luiz, e ele dividiu em duas partes a declaração. A parte A, ele concordou, né, que o Felipe falou, mas a parte B foi surpreendente, foi algo muito forte, as declarações do Mauro, e é importante eu compartilhar com vocês, porque é um assunto extremamente relevante e, infelizmente, de algo muito negativo, mas é, a mídia é isso, né? A gente vai estar divulgando, mostrando os acontecimentos. E, infelizmente, o que está em alta, o que está sendo extremamente debatido é isso, e eu quero compartilhar com vocês no final. Preciso muito saber a sua opinião. Eu conheço vários argentinos, concordo com ele quando ele evita a generalização. Quando você generaliza, você resvala na xenofobia. Você não pode chegar porque se 100 argentinos são racistas, não significa que o 101º seja, ou que os outros 200 sejam. Tá? E eu conheço muitos que não são racistas, mas, de fato, lá há uma tolerância inaceitável com manifestações racistas, como em outros países da América do Sul. O único país que avançou na luta contra o racismo com leis mais severas, que estão sendo respeitadas, é o Brasil. É o Brasil. E essa coisa de normalizar o racismo, de tratar como se fosse uma coisa qualquer, não cabe mais. Eu já falei isso para colegas argentinos várias vezes. E sempre digo até para os jornalistas de lá quando converso sobre isso. Vocês têm a obrigação de mostrar que isso está errado como formadores de opinião. É o que eu penso. Mas eu entendo que ele não queira generalizar. Então, a primeira parte ali, quando ele tipo, fala bem da Argentina, não quero me meter nisso, não quero generalizar, acho que ele está correto. Não vai generalizar. Se você generaliza, você vai resvalar, repito, na xenofobia. Você está apontando alguém como racista porque é de um determinado país. Evidentemente, as coisas não são assim. Da mesma forma que no Brasil existem muitos racistas, mas muitos racistas que estão sempre com o rabinho entre as pernas, porque sabem que eles vão presos. Então, achar também que lá tem racista e aqui não tem é um erro. É um grave erro. Temos, sim, infelizmente, vários racistas entre nós. Você está no metrô, no ônibus, no banco, na rua, andando na calçada, está passando por eles. O tempo todo estão passando por você. No elevador, você está passando por eles o tempo todo. O tempo todo, mas eles estão quietos. Eles não vão se manifestar, porque sabem que o bicho pega no Brasil. Lá não acontece nada, como em outros países aqui da América do Sul. Então, são coisas distintas. Agora, não é a palavra de um contra a do outro. O Mbappé, que aliás foi espetacular, inclusive nas suas entrevistas pós-jogo, ele, só o Mbappé disse que ouviu 5 vezes. 5 vezes, pelo menos. Outros jogadores ouviram. Então, não é a palavra de um contra o outro, e o gesto tapando a boca já compromete o Cristiano. Por que você tapa a boca? Ah, falei irmão. Então por que ele tapou a boca? E a reação dos benfiquistas, torcedores, de gente nojenta na imprensa portuguesa, dá nojo de alguns elementos lá falando cada absurdo, mas cada absurdo. A postura do Benfica também foi terrível, péssima, lamentável, abjeta. Não dá para tratar dessa maneira. Essa água de salsicha aqui, Felipe, não cola. E vou dizer mais. Felipe é ex-jogador do Flamengo, técnico do Flamengo, e para completar, mesmo que não fosse, já seria muito ruim essa declaração dele, muito infeliz. Mas mesmo que não fosse, o Vinícius é o ídolo da torcida do Flamengo. E o Vinícius é atacado aqui no Brasil, não sei aqui no nosso chat que eu não olhei, mas já vi em outros, de outros programas, e na rede social. Gente, brasileiros que atacam o Vinícius, dizendo que ele é mimizento, que ele é provocativo, adotando o discurso de alguns lá de fora, por clubismo, por não gostar do Vinícius, porque o Vinícius tem identificação com o Flamengo, o cara não gosta do Flamengo, transfere para ele. Então, ele, como técnico do Flamengo e jogador, ele poderia, ou até deveria, talvez, ter adotado um outro discurso. Como fizeram, por exemplo, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Thierry Henry, Jamie Carragher e vários outros jogadores que atuam lá fora, ex-jogadores que atuam lá fora, que são comentaristas, como fez o Luizão, que foi jogador, ídolo e dirigente do Benfica, e está sendo xingado por alguns adeptos benfiquistas, porque se posicionou a favor do Vinícius. O Luizão comprou a briga com o clube onde se consagrou. E o Felipe fica nessa postura política, como quem não quer se envolver. Qual a dificuldade?
Eu achei muito mal, lamentável. Talvez ele possa corrigir isso numa outra aparição, numa outra entrevista, se expressando com mais calma, não sei, após a derrota, de repente a cabeça não está funcionando muito bem. Enfim, estou aqui dando a ele até, do meu ponto de vista, né, a possibilidade dele corrigir isso. Deveria corrigir, porque ele não foi nada feliz. Esse trecho aqui, ó, agora é palavra de um contra a do outro. Não, tem mais gente que ouviu. É muito delicado, se ele disse tudo, tem que pagar por isso. Óbvio, isso é óbvio. Repito, a palavra de um contra o outro, não quero julgar. Não é julgar, é dar uma opinião. Não saia do muro, porra. Estamos falando de racismo, cacete. Não dá para tratar como se fosse um assunto secundário. E hoje o futebol, com a força que ele tem, ele está colocando esse tema na pauta, sendo que em muitas nações pelo mundo o racismo é tolerado e permitido. Mas o futebol é um negócio tão forte que está abrindo um debate em lugares onde isso não é debatido. Isso é tratado como normal. Na Argentina é tratado como normal. É uma brincadeira, não sei o quê. Não, não é brincadeira. É algo grave e sério. Muito sério. Então, assim, ele foi muito mal. Eu lamento profundamente as palavras do Felipe, que por ser um rapaz inteligente, bem articulado, poderia ter colocado de uma outra maneira. Assim, e a posição que ele ocupa, gente, ele é técnico do Flamengo. O Vinícius é um jogador, assim, raros jogadores saem do Brasil. Eu não conheço nenhum outro dessas últimas gerações que tenha saído do Brasil, jogado tão pouco tempo no clube de origem, e que a torcida goste tanto como o Vinícius. Talvez tenha um outro, eu não consigo lembrar de um outro, como ele. A torcida do time que o revelou. A torcida do Flamengo tem o Vinícius quase como se fosse ainda do Flamengo. A torcida do Flamengo tem o Vinícius como um cara que certamente vai voltar para o Flamengo um dia. O Vinícius, quando ele faz um gol lá fora, quando ele brilha, você percebe que a reação dos rubro-negros é de orgulho pelo sucesso que ele faz jogando no Real Madrid, que para muita gente é o maior clube do mundo, e o rubro-negro compartilha isso. Ele sente isso. O Vinícius Júnior é o Flamengo, porra. Ele é cria do Flamengo, ele se identifica com o Flamengo, a torcida ama o Vinícius. Sair em defesa do Vinícius quando ele é atacado, da maneira que ele é atacado na Espanha, que ele bem conhece, inclusive pela torcida do clube que ele defendeu por tantos anos, o Atlético de Madrid, que até boneco representando o Vinícius enforcado penduraram lá na porta do estádio. Lembra? Então ainda tem esse agravante. Fosse qualquer outro jogador, já seria ruim. Sendo o Vinícius, tem esse ponto. Ele é o técnico do Flamengo, porra. O técnico do Flamengo. Jogou do Flamengo, é torcedor do Flamengo. O que você espera? E aí, pessoal, concorda com a fala do Mauro? Discorda em que ponto, em que momento? Houve um exagero do Mauro? É muito importante a sua opinião, o seu comentário nesse vídeo. Vou ler todos, sem dúvida, tá certo? Até muito em breve.